Saudações e bem-vindo. Hoje neste espaço queremos trazer um tema muito especial que tem mais a ver com o desporto, em particular o futebol. E para isso nada melhor que trazer para aqui um dos conceituados técnicos do futebol moçambicano, chama-se Nassir Armando, nesta altura ao serviço da União Desportiva de Songo, vencedor da Taça de Moçambique em título. Nassir Armando é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Agradecer pela oportunidade. Nassir, é absolutamente inevitável começar um debate sobre o desporto sem tocar na questão da atualidade, que é a pandemia que afeta a humanidade da Covid-19. E a grande questão é esta: de que forma é que esta pandemia pode afetar o nosso futebol? Bem, eu penso que acabou afetando. Estamos todos a salvaguardar-nos com relação à saúde. E julgo que estamos a cumprir com os requisitos emanados pelo Ministério da Saúde e pelo decreto presidencial. Julgo que acabou trazendo um prejuízo amplo no desporto também, como também em diversos setores. Mas temos que procurar corrigir esta situação. A primeira questão é temos que cumprir na íntegra as recomendações do Ministério da Saúde, para depois conseguirmos realmente saber se estaríamos em condições de retomar. E quando tivermos as condições de retomar já criadas, qual é que deve ser o ponto de partida? Bom, eu penso que acabamos tendo um protocolo para termos ponto de partida. E só podemos realmente, paulatinamente, usando esse protocolo para os trabalhos e, paulatinamente, irmos desenvolvendo em função das melhorias em termos de saúde. Em termos de futebol praticado, o que é que se pode esperar? Porque quando termina uma época em condições normais, o início da outra sempre encerra uma série de iniciativas que devem ser desenvolvidas, desde a preparação da pré-época, etc, etc. E neste caso estamos a falar de uma época que quase que não chegou a existir. Bom, vai ser realmente difícil, mas estamos lá para isso. Vamos procurar trabalhar para recuperar os atletas, fundamentalmente em termos psicológicos, porque houve um abalo psicológico na vida social, na vida desportiva. Depois trazer já a competição, trazer já os treinos de uma forma em que se sintam mais profissionais. E depois irmos apetrechar eles em termos físicos, que vai ser fundamental, porque é certo que fomos lançando alguns exercícios para irem fazendo nas suas respectivas casas, mas sabemos que a nossa vida social nem tudo estamos cobertos de bons espaços para a efetivação de exercícios que possa realmente trazer uma boa condição física ou uma condição física aceitável para dar uma certa continuidade. Quais seriam as grandes limitações que podem ser identificadas para, tanto a feitura desses exercícios? Acaba de reconhecer aqui que a nossa condição social não oferece condições plenas para que os atletas evoluam neste contexto. Fundamentalmente o espaço. O espaço estamos a falar de campo de futebol. Não só o campo de futebol, num espaço amplo em que ele realmente possa efetuar com maior eficiência os exercícios no seu desenvolvimento na capacidade física. Então, penso que por aí há exercícios que, obviamente, que ele não vai conseguir realizar. Daí é que nós teremos esse trabalho de novamente estamos a trazê-lo a um nível físico bom, que é para conseguir corresponder às exigências de pormenores técnicos e táticos, por exemplo. Quando se transita de uma época para outra, regra geral, costumam ter algum tempo de preparação da nova época, que chega a durar 2, 3 meses, um bocadinho mais ou menos. Em condições normais como esta, quanto tempo Nassir Armando acha que vai precisar para ter, por exemplo, a sua equipa em condições de competir em pé de igualdade em todas as provas onde vai participar? Taxativamente falamos de 6 semanas, mas a paragem em si pode trazer com que a ação positiva possa retardar, mas eles são profissionais. O importante é que realmente nós tenhamos um programa que é precisamente para trazer rapidamente
a boa condição física para a competitividade. Eu penso que nesse período vai ser bom, mas aqui há um sinal, né? Também não interessa estar a treinar e não conseguir jogar, não conseguir ter jogos amistosos, que é precisamente conseguimos observar o que fomos trabalhando nessas 6 semanas. É verdade que Anser Armando é técnico de futebol, portanto não entra na gestão dos clubes, mas certamente não vai estar alheio àquilo que podem ser as consequências da pandemia da Covid-19 no seio dos clubes. Como é que, portanto, qual é o seu sentimento com base no dia a dia que vive no seu clube sobre aquilo que são os efeitos diretos em relação aos clubes da pandemia da Covid-19? Eu penso que são efeitos não positivos. Penso que a pergunta que me faz está inserida também em diversos setores de trabalho. Penso que eu iria resumir isso, que tem um efeito negativo. Tem um efeito negativo fundamentalmente no jogador psicológico e na vida social interna. Daí que o clube, nós pelo menos, fez de tudo para ver seriamente minimizava a situação, tendo feito os pagamentos já a 50%, não chegou a baixar por aí, ficou por aí nos 50%. Eu penso que eles acabaram se aguentando com essa percentagem, até chegar ao dia que nós formos a iniciar os trabalhos e a oferecerem 100% para rentabilizar o que realmente foi aspectos negativos na vida deles, mas eu toco muito nesta parte psicológica e é de ser fundamental realmente recuperá-los. A situação interna da União Desportiva de Songo, no que a Anser Armando diz respeito, vamos voltar para aprofundar um pouco, mas vamos ver a questão imediata da seleção nacional, que tem compromisso no âmbito portanto, do CAN. Como é que acha que a pandemia pode afetar de forma particular a preparação da nossa seleção para ombrear, e logo a seguir vai ter 2 jogos seguidos com o gigante Camarões? Bom, penso que eu irei... Coincide fazer esta conversa numa altura em que a CAF já pareceu anunciar novas datas para reatar as provas. Na minha opinião, vamos ser prejudicados realmente. Pese embora tenhamos os nossos conterrâneos a jogar fora de portas, podemos ter um número aceitável, mas provavelmente não seja aquilo que o selecionador realmente pretende. Acho que só cabe a ele e à própria instituição, que é a Federação Moçambicana, como é que vão fazer o programa de trabalho para trazer esses atletas na competição. Mas está visto, a olho nu, que será difícil ter uma rodagem competitiva, que é para estarem num nível bom nessa dupla jornada. Agora, depende do plano do treinador, do selecionador nacional, para realmente trazer-nos uma equipa aceitável e com bom rendimento. Mas, a priori, não vejo com bons olhos com uma facilidade de a equipa realmente se apresentar bem. Mas já pode ser pese embora tenhamos este grupo de jogadores que está a jogar fora e estão a competir. Se calhar um e o outro agora acabam ficando de férias, mas penso que toda a Europa está quase a iniciar novamente a época. Mas aí pode-se dizer que os Camarões, que é o próximo adversário direto com 2 jogos seguidos, também parte em igualdade de circunstâncias com Moçambique, porque a pandemia global afeta a todos. Camarões não partem em situações iguais, porque a maior parte dos jogadores integrantes daquela seleção, não vi a última convocatória da seleção dos Camarões, são todos jogadores que fazem que estão inseridos em clubes europeus, e a Europa quase toda esteve a jogar. Então, neste momento, já partimos em desvantagem. Aí por essa comparação. Há quem diga que os jogadores rendem melhor quando evoluem na mesma praça, diferentemente de trazer jogadores que evoluem em diferentes quadrados. Eu gostaria de ouvir uma opinião técnica do Mr. Queria entender melhor a praça, num país ou joga numa competição. No campeonato Moçambola, estão em melhores condições de se juntar e enfrentar um certo adversário do que trazer jogadores que voam em vários quadrantes do mundo. Não é verdade. O importante é fazer, é por isso que chamam seleção.
O importante é selecionar os jogadores que o selecionador prevê da sua forma de jogar. Então, durante esses 3 ou 4 dias, ele acaba incutindo a forma de jogar desses jogadores que vêm de vários países, posso chamar assim, né, ou de vários campeonatos. Então, não é verdade que se uníssemos só os de Moçambola, teríamos maior empenho, ou se unimos só os jogadores que estão a jogar fora de portas, teríamos maior empenho. Não é verdade, porque o futebol também é imprevisível. Né? Um dia pode ser verdade, outro dia não ser. É uma espécie de lotaria. Nasir Armando, em relação ainda à Seleção Nacional de Futebol, se Moçambique não vai competir para se qualificar ao próximo CAN, numa situação em que há a pandemia da Covid-19, acha que levaria uma certa vantagem comparativamente aos Camarões? Esquecendo completamente a pandemia. Vamos assumir que não houve pandemia alguma. Tínhamos uma certa vantagem? Bom, eu penso que os níveis de confiança de Moçambique estavam muito acima. E penso que, de certeza, que teríamos levado vantagem, porque o que traz motivação num atleta é ter uma sequência de jogos e a ganhar. Perdão, eu penso que nós tivemos nesse nível. E, taxativamente, a pandemia, naquele nosso grupo, eu poderia dizer que prejudicou-nos em demasia, porque estávamos a trilhar num bom caminho, com boas exibições e, taxativamente, com foco na qualificação. O selecionador nacional já apareceu em público a reagir, portanto, à recalenização da CAF, dizendo que seria conveniente que o Moçambola fosse, tanto, pudesse arrancar de imediato, que é para ajudar na preparação, pelo menos dos atletas que evoluem a nível interno. Eu gostava de ouvir o seu comentário. Bom, todos nós queremos realmente que Moçambola reativa, só reapareça, ou iniciemos a competição. Mas temos que respeitar. O Presidente da República costuma dizer que é devidamente aconselhado. Não é? Sublinha isso. Sublinha sempre. Então, se há esta equipa que está a trabalhar em zelo de boa saúde, eu acho que temos que ter um bocado de paciência até termos a luz verde para termos atividade. Não podemos, agora que tem, neste caso concreto, as datas marcadas, iniciarmos Moçambola sem muitas precauções exigidas pelo decreto e pelo Ministério da Saúde. Daí que é nosso desejo como treinadores queremos jogar, é nosso desejo queremos trabalhar, porque realmente não estamos a fazer nenhum. Mas temos que respeitar realmente as decisões de outra instância que realmente nos acautela-nos na saúde. Ele tem razão, realmente é o que eu estava a dizer, né? Não vamos enfrentar equipas sem uma rodagem competitiva. Então, minimamente, as equipas de Moçambola têm que estarem a jogar, que é para realmente ele ter a jogar alguns jogadores com alguns jogos nas pernas. Mas o plano B é a própria federação, em função das possibilidades financeiras que tiver, procurar fazer mais jogos amistosos que é para realmente ajudar na rodagem, nos nossos, principalmente daqui do nosso campeonato de Moçambola. Quando a pandemia da Covid-19 aparece no mundo, gerou a expectativa de que ela era passageira. Não se calculou que pudesse chegar até aos dias em que estamos hoje. E com o andar do tempo foi-se vendo que tudo indica que é uma pandemia que veio para ficar à semelhança de outras enfermidades que o mundo conheceu e ainda conhece. Se o quadro presente prevalecer, como é que se pode refletir naquilo que é a indústria de futebol, a indústria nacional? Bom, negativamente, penso que mesmo na Europa, onde se realizaram jogos, né, acabou sendo algo negativo, ficou sem receitas, por exemplo, não houve receitas. Nós todos assistimos a esses jogos europeus, o estádio fica cheio e acabam capitalizando alguns valores de receita. Né. Eu penso que, numa única palavra, eu iria resumir que iria ser algo negativo, porque a sustentabilidade dos clubes provém realmente de assistência
em alguns casos, e das publicidades. E vários itens que o clube tem para vender. Então, assim, praticamente acaba não vendendo convenientemente. Então, fica algo negativo. Como nós aqui, como notam, estamos aqui todos parados e automaticamente a não conseguirmos realmente levar vantagem nas nossas vidas sociais, a vida do clube também. Os patrocinadores, alguns acabaram fugindo, entre aspas, e o clube acaba se virando. Há colegas e há atletas internos que ficaram longe dos seus salários, praticamente. Acabam tendo uma vida um tanto quanto de, entre aspas, de se desarrascar. E as condições de treinamento, de preparação dos atletas? Vemos, por exemplo, que o Costa do Sol foi o primeiro clube a reabrir as portas, tendo em conta as afrotaças. O pouco que podemos ler na imprensa foi que teve de se partir a equipa em 3, com a definição de alguns turnos de preparação. Isto é favorável para uma equipa, portanto, profissional? Bom, acima de tudo, se realmente viu o Costa do Sol repartido a 3, tem que dar os parabéns por estar a cumprir com o protocolo. O importante é que temos que cumprir com aquele protocolo. Saímos daquilo que consegue ser uma equipa à altura de competir? Sim, saímos daquilo que é o nosso hábito, irmos ao protocolo e, paulatinamente, dentro daquele protocolo, nós, como treinadores de futebol, temos que ir à procura desses exercícios que realmente possamos ter a equipa naquele nível que nós desejamos. Então, eu penso que, em termos de partir em equipa, né, tanto como novidade, porque há algumas formas de treinar, realmente é com um espaço reduzido e com um número reduzido. Penso que cada equipa técnica vai saber como vai planificar o seu trabalho em função daquilo que o protocolo exige. O importante é que temos que cumprir o protocolo, que é para não alastrar a doença. Isso não afeta, portanto, a qualidade técnica de preparação? Repito, depende de como cada um elabora o número para trabalhar com o número de atletas que se exige, ou que a equipa técnica repartiu. Acaba não afetando. O que realmente vai afetar é a falta desses jogos de rodagem competitiva para tu ir a uma competição. Isto faz-me lembrar um filósofo que dizia que o homem pensa como vive e não vive como pensa, ou seja, em função das condições reais que rodeiam o homem, ele deve encontrar uma forma de viver e bem. Nassir Armando, e a sua União Desportiva de Sunga, quantas é que vai neste panorama de pandemia da Covid-19? Bom, penso que a minha equipa está ávida de voltar ao trabalho. Não voltamos tão já, porque hoje estou a dar entrevista, está a correr a expensão, mas logo que a expensão tiver a dar vale para iniciarmos o trabalho, os jogadores já estarão predispostos para iniciarmos o trabalho. Portanto, parece estarmos ligeiramente atrasados, mas não estamos, porque nós estamos a seguir a uma organização da equipa de expensão e a nossa data foi esta, que é hoje. Penso que até a próxima semana provavelmente a gente inicia com os trabalhos, visando eventualmente as competições internacionais, que é a CAF, porque neste momento vamos trabalhar aguardando as datas. E também trabalhar aguardando o que vai ser das nossas competições internas. O importante é que temos que estar predisposto para não depois sermos surpreendidos com algumas datas por parte da CAF, fundamentalmente. Por isso que acabaram liberando essas duas equipas que vão representar o país, que é para conseguirem ir se preparando, aguardando a marcação dos jogos. Nesta altura não há nenhuma data em relação aos vossos compromissos? De momento não, porque a própria competição ainda passada tem o seu termo só em meados ou a terceira semana de outubro. Então, praticamente, ficamos à espera a qualquer altura. Assim como a questão da seleção apareceu assim. Então, todos nós, se calhar, estávamos à espera que não houvesse nada ainda este ano. De repente, está aí e acabou fazendo as marcações. Então, temos que estar também precavidos, temos que trabalhar a pensar nisso. Tecnicamente, é mau trabalhar sem data, porque é uma altura que a gente tem que analisar que o estado de forma do atleta tem que aparecer na semana X ou
no mês X, isso vai nos ser um bocadinho difícil, porque mexe com um bocadinho da planificação. Independentemente das condições em que o Songo volta ao trabalho, já tem um plano de preparação desenhado para os próximos tempos? Sim, nós tivemos vários planos em função do decreto. Alguns dos quais chegaram a ser cumpridos, porque eu fiquei a saber que o Songo foi estagiário na África do Sul. Não, isso foi Antes início da antes pandemia. da pandemia. Então, automaticamente isso já foi água abaixo. Já estamos quase 5 a 6 meses, vamos para 6 meses sem fazer nenhum praticamente. Então temos que reiniciar com a programação, mas só que é o que eu digo, né? Importa às vezes iniciar com algumas datas como algo de meta. É para saber também trabalhar os teus jogadores atingirem um nível que tu desejas na semana X. Assim só vamos nos agarrar por fazer um trabalho a esperar realmente que haja data. Então, estamos no zero, vamos partir de zero. O que fizemos já passou, então temos que partir de zero mesmo. Nestas condições em que mesmo as deslocações não é fácil de fazer, preconizam alguma saída para fora, semelhança do que fizeram quando preparavam para a época, sem saber que seríamos afetados pela pandemia da Covid-19? Volto-me a segurar na planificação. Não posso planificar algo em que alguns países não têm acesso a viagens, a entradas. Não temos acesso a entradas. Então, automaticamente posso eu estar a propor que possamos ir lá, por exemplo, a Zâmbia não pode, por ser perto. Queremos ir a Zimbábue, não podemos. Queremos ir a Malawi, não podemos. Então, vai ser um bocadinho difícil fazer plano de saída enquanto ainda há problema de restrições. Mister, parece que a pandemia veio facilitar as desculpas na eventualidade de algum insucesso em várias frentes que o Songo, por exemplo, espera, o Songo e outros clubes. Não, o Songo nunca vai se desculpar. Eu volto a dizer que ao iniciarmos o trabalho, a partir da altura que o clube aceita integrar, tem que aceitar e ter um objetivo. Não basta aceitar para uma questão de figura de estilo. Agora, provavelmente possamos não conseguir, temos que dar a cara que não conseguimos, não porque houve uma questão de pandemia. Né? Não conseguimos na época passada, demos a cara que não conseguimos. Né? E agora também, vamos trabalhar a querer conseguir, não a agarrar-se na pandemia. Mesmo naquilo que é a minha forma de estar, penso que a partir da altura que for a entregar-me um desafio, eu tenho que vencer esse desafio. Se não conseguir, eu tenho que aceitar também que os outros foram mais fortes. E depois a pressão também dos adeptos, independentemente de tudo, não querem saber em condições de como a equipa joga, o que os adeptos querem são os resultados. Eu penso que o adepto, chamamos de 12º jogador, está a dar falta, tanto na Europa como também pode nos dar falta aqui se realmente viermos a realizar Moçambola sem público. Mas há contas a prestar, então temos que prestar contas a esses adeptos, a esses sócios que pagam cotas, aos adeptos que eventualmente tinham uma esperança e nós defraudamos a perspectiva, temos que realmente dar conta. O adepto quer vitória realmente. A observação da pandemia, penso que acaba não sendo para o meu lado, né? Eu tenho que me entregar a cara à luta, não vou usar a pandemia como desculpa, porque vou ter tempo para trabalhar. Simplesmente haverá algumas lacunas que são compreensíveis, que não conseguir, se calhar, fazer jogos amigáveis, não poder sair do país, fazer uma pré-época com uma rodagem competitiva internacional, que é para depois ir a Moçambola. Assim como também podia ter dito, já tivemos isso e não conseguimos ir a lado nenhum. Então praticamente, eu penso que não há desculpa nem para mim, se calhar nem para meus colegas, mas cada um pode defender a sua tese. A minha é esta, que não teria desculpas. Como é que está o Songo em termos de plantel? Não ficou afetado do ponto de vista do plantel com esta pandemia? Bom, afetado nem tanto, porque já tínhamos os jogadores. Um e outro lugar que ainda faltava, que pretendíamos ir buscar fora, não conseguimos. Então penso que não estamos afetados, porque se formos para jogar amanhã, temos os jogadores inscritos, todos já são 26 jogadores que tem, então íamos ver se conseguiríamos chegar a 30, que é por causa da competição em que estamos, das competições em que estamos inseridos, mas quando a pandemia chega, interrompe tudo e acabamos ficando assim. E como vamos reatar, vamos fazer a análise novamente ao nosso plantel, porque esses jogadores também vão passar de testes físicos, né, para sabermos até a que nível estão, porque não podemos já começar a pegar atletas e fazermos um trabalho sem saber o nível físico deles neste momento.
E daí, pois, vemos quem realmente ainda está em condições de nos ajudar. Esquecendo a questão da pandemia, Mr. Nasser Armando, como é que olha para o nosso futebol? Bom, nós tivemos etapas diferentes e gerações diferentes. Sendo que a vossa quase que foi de ouro. A vossa, a minha. A sua geração. Nem tanto, porque antes de mim já tinha jogadores. Eu, pessoalmente, tive uma fase boa em que tive aquela geração muito boa. Estou a falar de Shabab, Scalton, Bui, Nor-Americano, Janque João. Estou a falar disso. Eu fiz essa transição e passei para outra também, que nós conseguimos realmente, posso dizer que substituímos, porque fomos a Cannes, né? O primeiro Cannes realizado eu tive presente, foi no Egito. E depois foi-se passando testemunho assim, só que realmente agora não podemos nos orgulhar de termos um nível bom de competitividade no campeonato. Então há um bocadinho de discrepância. Aqui também acaba faltando um bocadinho uma organização para a própria competição. Começou-se a suprimir algumas competições, como a Taça da Liga, e isso traz um bocadinho de retrocesso em termos de jogos. Se não estou em erro, no vosso tempo, também os júniores apareciam a jogar antes do jogo dos séniores. E parece que isto representava uma certa fonte, um viveiro para as equipas futuras. Sim, eu tive essa fase em que primeiro eram reservas. Reservas são aqueles séniores que não são convocados e com uma mistura de jogadores júniores. Depois, a seguir, tivemos os juvenis e júniores a fazerem o primeiro jogo. Depois tivemos a parte feminina também, né, fazer o primeiro jogo. Só que de um momento para o outro tudo acabou estagnado. Isso realmente trazia motivação ao atleta, né, estar a fazer o primeiro jogo e a saber que tinha uma assistência. Pese embora que também a competitividade em termos de júniores na altura tinha assistência. Então, contava os pais realmente para irem assistir os filhos. Hoje não sei se isso acontece. Mas, dada a altura, pronto, começamos a... O nosso grande problema também é imitar. Como a Europa não faz nenhum jogo primeiro, então nós também achamos que temos que nos agarrar um pouco àquilo que estamos a ver lá, mas para massificar e trazer mais vontade de praticar o desporto. É sempre bom que ainda júnior aparecesse em público, ainda juvenil aparecer em público para ele sentir-se motivado e trabalhar muito mais para atingir o nível do Antigo Tigo Domingues, Rui Evers, Arnaldo Juan, por aí assim. Depois começamos aqui, por exemplo, este tempo todo estamos a perder referências em termos internos. Não é? Fora ainda estamos a nos agarrar, aliás, sim, fora os jogadores estão a jogar fora, estamos a nos agarrar ainda o Domingues, começamos a pensar em Zenedine Júnior, pensamos a mexer, mas internamente é difícil. Não é? Hoje em dia tu vais jogar e começas a olhar para a equipa, não tens, como quer dizer, na altura nos diziam, né? Não podes deixar, por exemplo, se jogares no desportivo, tens que segurar a calda, não podes deixar o caldo. Hoje em dia tu jogas como uma equipa, né? Defendes a equipa toda, já não tens um que antecipadamente sabemos que vai desequilibrar. Então, essas referências têm que voltar à tona. Mas está aqui a questão, no Moçambique, não estamos a pegar a formação dos jogadores em termos de infantis, iniciados, juvenis e próprios júniores com maior atenção. Por quê? Só temos por uma questão de... isso só pode ser dirigente a dizer porquê, porque há muita dificuldade realmente. Pessoalmente passei por essa formação, até numa equipa de formação, fui treinador de formação, numa equipa que tinha capacidade. Mas não conseguia ter bolas suficientes para eu treinar. Tinha só bolas que pudessem dar. Então, a partir daí, eu estou a falar de uma coisa que até é fácil comprar. Para mim, acho que é fácil comprar. Não é? Mas os formadores lá embaixo têm muitas dificuldades sérias e nós aqui em cima, vamos dizer que o jogador está mal formado. Não, o jogador está a ver como foi disponibilizado o material para ele se formar. Não? Para o treinador, que é o formador neste caso concreto, realizar seu trabalho como deseja. Ele trabalha sempre na base de limitações, se calhar na base
pode chamar de invenções, que é para realizar realmente o treino. Mas os treinadores que de formação têm meu apreço, porque fazem de tudo realmente para fazerem o trabalho digno, mas com muitas dificuldades e acaba não sendo digno. E nós aqui em cima não temos razão de nos queixar, temos aqui realmente, nós, principalmente nós que conhecemos, né, a nossa realidade em Moçambique. Mas há uma discrepância na formação, no atendimento de formação e de séniores. Mas como é que se conseguia a formação nos vossos tempos? Estamos a falar de tempos em que, quando se falasse de futebol, não se falava de dinheiro como se fala tanto hoje. Bom, no meu tempo acho que não nos formavam, só nos labitavam. Íamos lá para aprender regras, porque nós tínhamos espaços para jogar. E nós tínhamos bairros para enfrentar e com maior rivalidade. Hoje em dia os espaços todos, a construção acabou engolindo. Aliás, os espaços todos, a construção acabou engolindo. E hoje em dia o jogador sai de casa para ir aprender num campo do clube. E nós naquela altura até em cima do passeio jogávamos. Bastasse ter um espaço, já podia saber o desafio de 2 contra 2. Se o número fosse maior, íamos para um campo. Se o número fosse menor, por ali na zona tínhamos espaço para fazer o jogo. Então só íamos lá ser labitados apenas nas regras do jogo, o que é fora de jogo, o que é um livre. Quando o árbitro levanta a mão é livre indireto, o braço é livre indireto, por assim. E hoje em dia vai lá para aprender a jogar. Isso leva seu tempo. Mas o problema está... E está a aprender a jogar com o que se não tem. E o clube que é o dirigismo acima, né, não consegue realmente dar sustentabilidade ao treinador que está lá na formação. Mas o problema está apenas... material, que é um bocadinho assim. Mas o problema está apenas nos campos que foram engolidos por outras atividades ou haverá outros aspectos de fundo? Pode até, de fundo está aí. Pode haver outros aspectos assim que também são relevantes, que melhorar também a formação do próprio treinador. Eu estive num país que me interessa mencionar em que os contratados estrangeiros estavam na formação e os nacionais estavam a treinar séniores. Então, esse país hoje em dia acaba trazendo vantagens nisso, porque a maior formação, onde é o esteio de sustentabilidade sénior, eles apetrecharam com treinadores de nível. Inclusive, nesse clube acabou tendo escola espanhola, brasileira e a portuguesa. E em cima estavam treinadores nacionais, então em cima refiro à categoria sénior. Portanto, era um projeto que aquele país está a fazer em relação à formação. E nós aqui, nós estamos a fazer o contrário. Paga-se menos lá e paga-se muito lá, e automaticamente, e com pouco material de trabalho, e isso fica difícil. Eu recordo-me que eu estava inclinado um bocadinho no handebol, gostava muito de handebol, gostava muito de futebol de salão e futsal, agora chama futsal, na altura era futebol de salão. Mas no desenrolar das coisas, vi que aquilo não tinha uma sustentabilidade em termos de valores. Acabei encaixando no futebol. Mas o que me cativou é porque eu ainda na escola saí num desafio a falar de jogos escolares. A partir dali senti-me que sou estrela a partir dali. Então fui segurando aquela minha publicidade que saiu no Jornal Desafio. Na altura ainda era criança, eu nem tinha 14 anos, se não estou em erro. E fui me integrando nas equipas para realmente sentir-me estrela, como estava a sentir na escola, ou qualquer um que já passava e cumprimentava. Eu dizia, aquele que saiu no jornal. Isso também é útil, é por isso que os juvenis têm que sair também no jornal, né? Esses juvenis têm que sair na televisão, têm que dar entrevista, têm que aparecer, tem que haver muitas questões, muitas coisas que trazem com que o jogador, ou esse miúdo, realmente goste de futebol. Há muitos miúdos diversos. Se falarmos agora, saímos, né, deixando a pandemia, porque eu ainda faço isso, dou voltas. Eu às vezes apanho mais senhores a jogar nos domingos do que a própria faixa etária que nós precisamos que realmente desenvolvam futebol. Agora, não sei se é por supremacia de ser mais velhos têm que ocupar o campo, não sei. Mas eu acho que aquilo que nós estamos a chamar de veteranos de futebol ocupam mais campos, não é? Poucos campos que há nos bairros, que muitos bairros conseguiram realmente ressalvar, que a própria juventude. Intriga-me um bocadinho como é que realmente podemos desenvolver o nosso futebol. Então, veja outro país, é o contrário. Então, penso que há muita coisa aqui que tem que ser, para melhorar o futebol.
não é muito longe lá em cima, não. Melhorar o futebol tem que começar daí de baixo. E o próprio dirigente saber que tem que realmente criar condições de trabalho para este treinador que eles contrataram para treinar a formação ou para fazer a formação dos jogadores. Temos muitas academias, sim, mas são academias que também queixam-se de apoios. Pode até ser academias privadas, né? Mas queixam-se de apoio. Precisam de ser apoiados. Então vamos apoiar, que é precisamente de conseguirmos ter essa sequência de geração a geração, estamos num nível bom. Creio que Nasser Armando não está, enquanto evoluiu, não esteve muito longe daquela geração que, portanto, fazia o seu trabalho sem que fosse chamada, portanto, a questão financeira. Era mais pelo amor à camisola. Refiro-me aos tempos em que, por exemplo, pessoas como Martim de Almeida eram técnicos de futebol. O futebol era mais feito de quase que iniciativas individuais, era o próprio técnico que se encarregava de recolher os atletas para o campo e devolver-os a casa quando terminasse a atividade e por aí fora. E como é que se conseguia, nestas condições, elevar os níveis de produção e de produtividade do nosso futebol? Bom, eu penso que era uma fase. Era uma fase em que a vantagem de jogar era emprego. Essa era a fase. Nessa altura, a vantagem de jogar era emprego. A vantagem de jogar é pagarem de propinas escolares. Então, eram essas duas questões. Então, automaticamente, tu ias a um clube com intenções. Se tu fosse acadêmica do Maputo, na altura do Marcos, sabias que ali é para estudar. Então, se tu fosse a outras equipas, iam te integrar ou escola, porque estás a preferir escola, ou trabalhar. Então, por isso que aquela geração, quando deixou de jogar, tinha um emprego. E as coisas iam assim. Depois tinha este nome, amor à camisola. Então, praticamente, tu sentias que tinhas que ir treinar, sentias que ias jogar e treinavas à noite. E durante o dia, tinhas o dia liberto para fazer as atividades profissionais que possam sustentar a família. O clube só dava subsídio, né? Até podia chamar subsídio de escola, de propinas ou subsídio de transporte. Então, isso é uma fase, né? Passamos para uma fase que é esta que chamamos de profissional. Então temos que melhorar essa fase. É como este caso, sim, temos que melhorar. Se calhar procurar resultado em função daquilo que realmente está a investir. Então são fases. Estamos numa fase agora de Covid-19. É uma fase, temos que saber viver com isso. Qual é que deve ser o ponto de partida para trazer a glória dos vossos tempos de volta ao Moçambique de hoje? Não vai ser possível. Não vai ser possível? Não vai ser possível porque a forma de estar é diferente. No nosso tempo não tínhamos televisão, não tínhamos uma ligação com diversas pessoas fora do país, senão em carta, né? Então, hoje em dia, tu dás um treino. Hoje em dia, eu podia chamar assim, eu gosto de usar um bocadinho isto. O jogador moçambicano vive do futebol, mas não vive o futebol. Então, ele vai lá treinar e vai jogar. E, em alguns casos, pode até não saber quando é que vai jogar a seguir. Não é? Mas pode saber quando é que o músico vai lançar o disco, né? Então, quando eu digo não vive do futebol, porque já devia estar a entrar, onde ele entra para pesquisar outras coisas, devia estar a pesquisar, se calhar um treino, devia estar a ouvir falar como é que o Ronaldo depois acabou estando naquele nível, não é? Então, penso que não vai chegar precisamente por causa daí, porque tem muitos divertimentos e tem muita coisa que atrai, que não seja o próprio futebol, que ele faz disso como profissão. Mas esse é apenas problema de Moçambique ou é de todo mundo? Porque temos estrelas que cintilam, temos os Messi, neste contexto de muita oferta em termos de entretenimento, que acaba desviando os nossos atletas. Eu ia te falar da parte interna, que é a nossa, né? Porque lá também tem, mas... Só que como é que eles conseguem contornar? É a história que eu estou a falar. A base, a partir da formação. Então, se nós começarmos a formar, a saber tirar o telefone a um certo momento ao jogador, chega em casa, os pais também têm que saber tirar o telefone a um certo momento. Então, automaticamente estás a dar uma disciplina profissional a este atleta. E quando chega lá, já tem essa disciplina.
E quando impõe essa Então, disciplina... por exemplo, à meia-noite ou uma e tal, nós apanhamos esse ONI. Nós apanhamos o telefone desligado. Mas aqui eu começo já a ver meia-noite de uma terça. Não vou falar do jogo, o jogo ainda podemos retirar telefone, estágio, que até acaba não sendo nada, que hoje em dia tem 1000 telefones, vais tirar aquele, a semana seguinte ele até vem. Mas é esta a capacidade que eu me refiro. Né? Ele tem que ter uma cultura desportiva e profissional a partir de baixo. Não agora que ele já sente que pode comprar um telefone melhor que o do pai, que o pai que já trabalha há séculos. Não neste nível, este nível não vai, já não é possível conseguir. Mas temos que começar lá. Portanto, estamos perante uma situação de algum déficit de trabalho psicológico. Não, estamos numa situação de um déficit de formação de jogador lá embaixo. De quem é a primeira responsabilidade? Do Temos dirigente, técnicos... do dirigente que implanta o seu projeto no seu clube. Se eu chego, eu assumo, vou falar de um clube que já não existe, que até é meu, o clube de Mecadinho, Atlético de Mecadinho. Eu chego lá, monto e preocupo-me com o sênior, automaticamente. A formação só está lá, só me dizem, vamos jogar às 7h30, precisamos de lanche, então vou entregando lanche. Agora, se tem botas, se tem bolas, tem dizer que não é comigo, entende? Então, automaticamente, acaba não conseguindo ser aquilo que queremos. Então, está dependendo do dirigente que entra num clube com um projeto bom e sustentável. Não basta só ter projeto e não sustentar o projeto. Se falamos de projeto, estamos cheios de projetos nas gavetas. Se calhar em todas as áreas, não só no desporto. Mas pôr o projeto a andar, está tudo difícil. Armando, diz que é quase impossível voltarmos àqueles tempos, a tecnologia interfere em demasia, portanto, naquilo que é a vida do atleta, em consequência, a formação acaba sendo deficitária. Mas certamente que o país, Moçambique, não está condenado a viver para sempre com esta situação. É preciso que alguma coisa mude. Em termos daquilo que são as políticas desportivas, porque aqui também entra, digamos, o Estado. O que acha que tem que ser feito para ajudar os fazedores do desporto a encontrar uma solução para este problema? Eu penso que, em alguns casos, o próprio Estado acaba ajudando, em muitos casos. Estamos a notar que agora há uma preocupação de reabilitar a infraestrutura. É um ponto importante para saber onde é que vamos formar os jogadores de várias modalidades. Né? Agora vamos incluir todas as modalidades. Eu penso que acaba entrando de uma forma boa, mas precisa de ter realmente o catalisador. Então, se é o que eu volto a dizer, né? Se eu estou num clube e a minha preocupação é apenas séniores, tanto em basquete, futebol, por aí, se é handebol, se a preocupação é só séniores, automaticamente não vamos conseguir realmente fazer esta mudança. A nossa mudança vai partir necessariamente pela formação em todas as modalidades. A formação é fundamental. Portanto, a situação afeta quase todas as modalidades? Eu penso que sim, porque não vejo essa sequência de mudança em alguns casos. Senão o basquete, que normalmente está a ter glórias sempre. O atletismo teve glória quando diz que saiu uma Lourdes Mutola. Não sei. Então, automaticamente, eu farejo que seja todas as modalidades, mas defendo mais a minha, né? Que precisa, é fundamental realmente termos o Estado ter que entrar na formação. Mas, lá está, né? Há essa incompatibilidade da FIFA, o Estado e a FIFA. Então, não sei se vai entrar apenas na infraestrutura, porque não tem que coordenar coisas que realmente pode ser difícil. Mesmo com esta mediocridade, se podemos chamar assim, ainda vemos algumas pessoas a vibrarem em função daquilo que são os resultados que o nosso futebol consegue. Somos tentados a concluir que eventualmente estejamos a vibrar por uma falsidade, não há efetivamente futebol de facto. Bom, falsidade nem tanto, mas de momento. Sim, estamos a vibrar um momento. Mas a saber que amanhã, aliás, a duvidar o que vai ser amanhã. Podemos dar exemplo concreto que tivemos. Vibramos por ganhar a Zâmbia, a seleção zambiana. A seguir, e não por ganhar a competição toda. Exatamente. Vibramos por ganhar a seleção zambiana, porque estávamos já séculos sem ganhar. E a competição, que era o foco, acabamos não conseguindo. Então, vibramos o momento. Mas os nossos problemas mantêm-se. Provavelmente também neste percurso, se tivéssemos conseguido, estaríamos a vibrar o momento. Se passasse aquele cano, já não teríamos como corresponder. Por isso eu digo, nós já entramos no cano 86, em Egito.
A seguir ficamos 1 ou 2 anos, depois entraram os outros. Tivemos uma sequência boa. Não é? Entraram outros atletas para fazerem 2 canos. Então, neste momento, estamos numas férias longas para entrar em cano, mas estamos a viver o momento. Né? A mesma coisa que um dia jogares com o Benfica e ganhar, já acabou. Jogares com... Né? Vamos lá, agora, Camarões, sabemos que é potência, ganhar, acabou. Não, nós temos que ganhar e criar sustentabilidade e criar também a consistência de vitórias. Mas para isso, eu volto a dizer, né? Precisamos realmente de apetrechar a formação. Mr. Nasser Armando, portanto, conhece várias etapas do nosso futebol, já tivemos glórias, já tivemos situações em que o Estado Machava, quando jogassem certas equipas, aquilo ficava cheio que nem sequer mais uma agulha se podia introduzir lá. Entretanto, é uma história positiva do país que já não faz parte de nós e antevê dificuldades tremendas para a reedição dessa época. Alguma frustração como técnico? A minha frustração reside fundamentalmente no que estou a bater sempre, que é nós termos que ir encaminhando alguns, vou chamar, né, investimentos para a formação de jogadores. Não é? Porque não há de ser possível, né? Há de ser assim momentâneo, né? De repente um espirituoso apareceu. E ao formar os jogadores temos essa possibilidade de também sermos observados ainda miúdos para jogarmos fora e isso dar a melhorar a nossa formação fora. Não é? Se formos a reparar, muitos dos nossos jogadores foram com uma idade um bocadinho acima e levaram tempo para se ingrar na Europa. Não é? E era importante que realmente apostássemos mais na formação para conseguirmos realmente elevar o nosso nível competitivo aqui, trabalhando mais na formação. Então, precisamos de apetrechar. Sinto-me frustrado realmente porque os treinadores de formação passam bons momentos e não conseguem realmente fazer o trabalho com maior valor, com maior profissionalismo, por dificuldades de material e por dificuldades de diversas coisas que são necessárias para a formação. Mas, pelas voltas que o presidente da federação está a dar no seu elenco, dá-me a entender que a aposta poderá ser realmente da formação e a FIFA também predispôs-se a apoiar. Vamos lá ver se realmente vamos ter realmente essa sequência como nós desejamos. A minha frustração simplesmente está na formação, que não estamos a ter com maior zelo. Quais são os pontos fortes de Moçambique que Nasser Armando identifica que pode nos levar a acreditar que melhores dias podem voltar ao país? Falando do futebol. Bom, neste momento é mudança de mentalidade. O jogador tem que ter atitude e não ter receio do adversário que tem à frente. Não é? Procurar ter autodomínio no jogo, porque nós já temos o forte que é saber jogar. Mas temos este problema de ter uma mente forte na competitividade. Então precisamos de superar isso. Então, essa é que é a minha opinião, porque eu fui vendo, nós tivemos diversos jogos nas competições da CAF, notavas um bocadinho esse tipo de diferença. Mas o moçambicano é um talento nato e sabe levar vantagem nisso. Só que nós temos essa desvantagem quando o adversário realmente tiver a bola, porque facilmente temos problemas de defender. Muitos jogadores fora de portas, que não são nossos, de outros países, têm uma complexão muito boa, complexão física boa, então há uma certa desvantagem. Nós temos este recurso técnico, então temos que apoiar mais esse recurso técnico, porque os jogadores com complexão física, penso que não temos muitos. Mister, o tempo já não nos permite. Última, portanto, em 2 palavras, que sonho nos promete para esta época que ainda não sabe quando é que começa? Temos várias frentes, a frente nacional e a frente africana. Bom, o Songo tem obrigações de ter que ganhar as 3 competições em que se envolve internamente, que é a Supertaça, a Taça de Moçambique e Moçambola.
e tem como obrigações apurar-se para a fase do grupo. Isso é algo que já vem plasmado no contrato de qualquer treinador que entra. Então, neste momento, nós estamos cismados em fazer valer essas exigências das competições que se realizam, termos como foco e ser o objetivo de SUNG. Então, vamos trabalhar realmente para conseguirmos procurar isso. Há uma e outra que se perde, mas com uma justificação ampla que é concebível, se for o caso. Mas se não for concebível, também já sabem que as nossas cabeças rolam com facilidade. Nasser Armando, técnico de futebol, foi o nosso convidado a este espaço especial, um espaço em que decidimos mudar um pouco daquilo que é o cotidiano da sociedade e trazer um pouco de futebol, o chamado desporto das multidões. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia e as propostas que seguem são ainda muito mais aliciantes.